Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho nós vamos estar dando início à nossa live de hoje. Boa noite, então, para todo mundo que está entrando. Legal. Nossa, quanta gente entrando. Que legal, gente. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu tô aguardando a minha convidada entrar também. E daí eu já vou puxar ela para cá. Tá bom? Então, todo mundo que tá chegando. Bruna, Edmara, Rafael, Edimartos. Nossa, todo mundo que tá entrando. A Anne já entrou aqui. Psico Aline. Sejam todos muito bem-vindos. Então, deixa eu chamar aqui a minha convidada. Olá, olá, todo mundo que tá entrando. Oi, vai dando um oizinho. Cris também entrou. Flávia. Gente, Olá! boa noite. Vamos Olá, Anne, ajeitar. tudo bem? Ai, agora sim. Nossa, todo mundo entrando. Flávia. Nossa, Adri, Mata. Beth, Marcela, Crisley, Todo mundo. Edilma, Então, todo mundo que for Adriana. entrando vai dando um oi para nós aí. E daí você ainda vou pedir para você, se você conhece alguém que precisa assistir essa live hoje, clica no aviãozinho e chama ela correndo para vir para cá. Nós vamos iniciar aí em um minutinho. Vou dar mais um minutinho para quem for chegando. Sabe uma coisa que eu adoro e acho que vocês já sabem, quem acompanhou, quem está acompanhando as outras lives, são aqueles corações subindo aqui do lado. Então, quanto mais corações vocês nos mandarem, mais empolgadas eu e a Anne vamos ficar para falar sobre esse assunto Odile, maravilhoso que é a educação física. Barbosa, Sebrac, nossa, muita gente entrando. Odile Vamos lá entrou e ia então? falar dela, hein? Ó, Gente, muito boa noite então. Eu hoje, né, tenho como minha convidada a Anne Beatriz e nós vamos falar sobre as aulas de educação física na escola especial para o aluno com autismo. Então, se você tem alguma dúvida, já pode ir colocando nos comentários que já já a gente começa a responder. Quero dar oi então para o Ri, tá entrando, Nani, gente, eu não vou conseguir dar, a gente não vai conseguir dar Josete. muito, mas sintam-se acolhidos, sintam-se assim, bem-vindo a todos que estão chegando por aí. Então, primeiramente, eu quero agradecer a vocês que estão assistindo, né? Que nos ajudaram na divulgação dessa live. E daí eu tenho duas pessoas principais que eu gostaria de agradecer, que é a Edmara, da Escola Luci Requião. A Edmara já está aí nos assistindo, né? Não vai prestar, a Anne e Vivian juntas. Ai, ai, ai. Sempre presta. E também quero agradecer a Tássia, da Escola FES e a TES. As duas são daqui de Curitiba. E todos os profissionais dessas duas escolas maravilhosas. Hoje o Léo tá meio bravo. Tá aqui, ó, já brigando a Tássia. Então, Juliana entrou. eu vou me apresentar bem rápido, porque tem muito assunto para nós conversarmos hoje. Então, eu sou a Vivian Oliveira, eu sou formada em Educação Física. A minha área de atuação é como personal trainer e consultoria fitness. E a convite da Edmara, né, eu resolvi fazer a especialização em autismo, juntamente com os professores do Luci Requião. E mais uma galera de professores. Nossa turma era bem grande, né? E fiz essa pós com o objetivo de direcionar melhor as intervenções para o meu filho Leonardo, né? Então, para quem não conhece, ele é portador de síndrome de Sturge-Weber, tem autismo associado e tem deficiência intelectual e ausência da fala. Então, tudo que eu aprendi nessa especialização foi o norte para conduzir a educação dele. O diagnóstico dele foi bem precoce, foi por volta de 1 ano. Nós já identificamos algumas pautas autistas e isso só foi possível graças a um anjo da guarda que nós tivemos, que foi a Silvana. E eu não sei o que seríamos de nós sem ela. Espero ainda poder, né, ter ela como minha convidada em uma live. E daí, pensando nisso tudo, me veio assim, por que
tem tantas pessoas que precisam de informação e de ajuda e não tiveram um anjo da guarda como eu tive, né? E também às vezes não tiveram a oportunidade de buscar o conhecimento assim como eu. Então foi aí que surgiu essa ideia de trazer conteúdo para vocês e informação através dessas lives. Então eu espero que vocês curtam. Esse é o nosso 4º episódio da série Autismo. Se você perdeu algum, volta depois lá no meu feed ou no meu canal no YouTube. O link está na bio e você vai conferir todos os episódios anteriores. E se você tem interesse em alguma palestra online sobre o tema, depois me chama no direct, beleza? Chega de falar de mim, né? Então, agora eu quero apresentar essa minha convidada maravilhosa, e que eu conheci lá na época de acadêmica. Sim, eu assisti um seminário, uma oficina dentro de um seminário na PUC com essa pessoa maravilhosa. Então, e ela também foi uma das professoras do Leonardo lá no Luci Reikião. Então, eu recebo com uma enorme gratidão, professora de Educação Física, especialista em Educação Integral Transformadora, Anne Beatriz Dalpano. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, Vivi, porque a gente gosta de falar, né? A Cris perguntou se vai ter dancinha, vai que sobra tempo, né? Vamos ver no final, a gente faz uma, né? Mas eu agradeço a oportunidade, porque falar do que a gente gosta, né? E falar do que a gente vivencia é bem especial mesmo. E de uma forma bem tranquila e sem muito protocolo, eu acho que a gente fica mais à vontade, né? Agradeço demais o convite, Vivi. Que bom. Eu fiz essa breve apresentação tua, mas eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho da tua trajetória profissional e quando que o autismo começou a fazer parte dela. Vamos lá, então. Bom, eu fiz a graduação em Educação Física e não tive, assim, no início, nenhum intuito, né? Na verdade, não tinha nenhuma intenção de trabalhar com educação especial. Até que a minha professora de dança, a Sueli Lara, que é coordenadora do Grupo Fogança, da UEM, ela me convidou para fazer um projeto em uma escola especial aqui de Maringá. E eu, claro que, como todo mundo, fiquei com muito medo, falei, meu Deus, será que vai dar certo? Eu sempre fui muito perfeccionista e exigente, né, com os alunos. E aí, de repente, eu caí lá naquela escola, que era uma escola que tem um público muito variado, né? E tinha autistas também, 2 ou 3, mas assim, eram poucos e a informação que eu tive nesse momento era muito pouco sobre o autismo, né? Muito pouco mesmo, e há 20 anos atrás. A gente está novinha, né? Mas há 20 anos atrás a informação era um pouco menor. E aí eu comecei a estudar, né, dentro da educação física, as possibilidades, fui cursando educação física adaptada e fazendo outras pesquisas, e aí voltei toda a minha graduação, isso foi o bom porque aconteceu no primeiro ano de faculdade. E aí eu voltei toda a minha graduação para essa parte da educação especial. E aí fui entrando nesse universo, nunca mais saí. E aí, quando eu me formei, eu tive a oportunidade já de passar no concurso e aí já entrei no estado como professora de educação física. Na época a gente era assim, né? Professora de arte, educação física, o que tinha para fazer na regente, o que tem para fazer, a gente vai assumindo, né? Então, eu tive experiência aqui numa escola de deficiência física neuromotora, que também tinha associado ao autismo junto, e na PAI de Maringá, que também tinha alguns autistas, mas a maioria era deficiência intelectual, né, leve, moderada, de várias especificidades. Mas sempre o autismo ali. O que me chama a atenção é que, na época, e até uns tempos atrás, a orientação para você trabalhar com autismo era aquele quadrado, né? Então, olha, tem um autista ali naquela turma, então, olha, é só assim que ele vai responder, é só isso que ele vai fazer. Então, assim, o que me marcou, né, dessa relação desses anos todos com o autismo foi isso. Aí, trabalhando na área e tal, e aí em 2014 eu pensei, não, eu preciso de uma outra formação, né, fora educação especial, e aí eu fui atrás dessa pós-graduação em educação integral transformadora, que foi muito interessante, porque assim, além de trabalhar outras relações, né, me trabalhou também enquanto educadora. Então, assim, a gente tem que aprender a se autoeducar também para estar inteiro para conseguir acessar o outro.
Então, foi bem interessante. E estamos aí. Até falei, girei, girei e fui cair lá no Luci Requião, É. lá na Edmara. Olha só, Quando, Edmara. quando eu soube que você estava lá na escola, nossa, eu fiquei muito feliz. E daí eu fui numa empolgação para Edmara, daí ela estava assim, tipo, tá bom, né? Ela não te conhecia, nada. E eu, nossa, que legal, né? Eu A tinha Anne tá recém-entrado. aqui, né? Depois ela conheceu quem era a Anne, o potencial daí, nossa, né? Mudou muito. Que eu ia dizer? Quero dar boa noite, então, para todo mundo que está entrando. Eu vi que a doutora Laura Brenner está aqui nos assistindo. Obrigada, gratidão. Todo mundo que já está aqui conosco. Anne, me conta, quando você começou a trabalhar com alunos com autismo, qual que foi a tua maior dificuldade? Assim, a primeira barreira, o que que mais te impactou? E como Olha, que você fez para comunicação. vencer isso? Comunicação. A questão da comunicação, assim, até eu compreender como que se dava o processo, né? Porque a gente sempre espera uma resposta verbal, né? E de olhar. E o autismo nem sempre corresponde, né? Então, assim, a maior característica, assim, no início já, na primeira escola que eu trabalhei, que tinha autismo, eu falei, gente, como que eu vou chegar nessa pessoa, né? Ela não está me olhando, ela não está interessada em mim, ela jogou a bola em mim, inclusive, não quer falar comigo. Então, acho que a questão da comunicação é o fator mais agravante, assim, para quem está começando, né? Até a gente compreender como que se dá, que pode ser de outras formas, né, essa comunicação. Então, acho que é o ponto-chave aí, comunicação. E o que que você fez para conseguir vencer essa barreira da comunicação? Então, depois de tropeçar muito, né, e frustrar também, porque a gente acaba se frustrando, ainda mais educação física, que a gente espera um movimento, a gente espera uma integração maior, né? Essa questão da comunicação é muito importante, assim, para nós enquanto educador. E quando ela não existe, a gente volta para casa muito frustrado, né? Só que a gente também tem que se desarmar um pouco desses requisitos. Nem sempre a educação, a comunicação, ela acontece dessa forma que a gente conhece, né? A fala, o olhar direto, né? A comunicação, ela pode acontecer também de outras formas. Então, eu acho que essa visão de conhecer o outro de forma nas suas manifestações é o que foi mais importante para mim enquanto professora, para me livrar de todas essas amarras, né? Então, eu aprendi a olhar esse estudante de uma forma mais global para compreender a forma que ele estava se comunicando. E depois que eu acessei isso, foi muito mais fácil de eu descobrir os sinais, né? Então, assim, questão de detalhes, assim, uma pupila dilatada, um aumento de respiração durante uma atividade, isso para mim já era uma comunicação. E aprendendo a entender esses sinais, isso eu estou falando assim, de um autismo com alta especificidade, né? Que não tem a fala. Então a gente vai aprendendo a sentir o que aquele estudante está precisando no momento. Ou ele está tentando te informar algo, né? Nem que seja chutando alguma coisa ou quebrando a caixinha de som porque está irritando. Isso é uma comunicação. E é uma comunicação importante, inclusive o toque, né? O toque, todo mundo fala assim, ele não gosta de toque. Peraí, mas qual tipo de toque que ele não gosta, né? Às vezes um toque no encaminhamento de uma atividade, ele aceita porque para ele é um acesso importante, porque já veio o afeto, né? Então, a questão da comunicação é efetiva, sem ela não acontece. Então, a gente aprender a ler o outro, né? Fazer essa leitura corporal. E nós, da educação física, a gente tem bastante bagagem para fazer isso, né? Porque a gente estuda muito o corpo, né? E suas relações, e a gente tem que aproveitar isso, né? E na escola, nós e o pessoal de artes tem muito a contribuir, né? E há também captado o estudante essa questão da comunicação não formal, né? Uhum. Eu até vou puxar um gancho, mas eu queria dar boa noite. Eu vi que a Patrícia hoje está aqui com a gente.
o Jota da STI Esportes, boa noite. É, Paty, Adriana, eu vi que nós já temos perguntas aqui. A Adriane tem uma pergunta. Nós vamos segurar um pouquinho, a gente já chega nela, a gente já vai responder para você, tá, Adriane? Quando você falou de frustração, e é uma coisa que a gente aprende muito, logo que a gente entra na educação especial, né? É você aprender a não se frustrar, né? é, A partir do momento que você, ao invés de olhar para a frustração do que o aluno não conseguiu e olhar para o que ele consegue, né? A visão do educador muda e você não vai para casa com aquela é, tristeza, né? E com aquela sensação de é, frustração. isso. Deixa eu ver aqui, então. E daí, nisso, a gente entra lá em métodos de intervenção, né? Na pós eu conheci vários Uhum, métodos, como ABA, TIT, PEX, Time, Padovan, Sunrise, vários. Todos os métodos nós tivemos um módulo de cada um. E conforme as nossas conversas durante a semana, a gente viu que a gente tem a mesma opinião, né, em sim, relação aos métodos de intervenção. Então, eu gostaria sim. que você contasse sobre isso e como que Uhum, você usa esses métodos. Aí depois a gente vai trocando uma sim. ideia. Sim, os métodos, eles são estratégias muito importantes, né, porque eles auxiliam na organização desse trabalho com o autismo. Só que eu vejo que dentro de uma escola onde a gente está explorando, né, e a gente está permitindo essas sinapses cerebrais a todo instante, se a gente buscar só um método, nós não vamos atingir 100% dos estudantes. Claro que tem um que se adapta muito melhor a um, o outro se adapta melhor a outro, até o próprio educador se adapta mais facilmente a um e outro, né? Mas eu vejo que os métodos, eles nos alimentam enquanto educadores, mas eles não podem ser o principal eixo da educação. Por que eu digo isso? Porque nós temos um universo, né, dentro da escola. Então, nós temos estudantes que têm muitas terapias, eles fazem todos esses atendimentos clínicos, eles fazem, né, por uma condição financeira um pouco melhor, e tem aquele um que nunca frequentou uma escola e está ali chegando com 8 anos, com pouquíssimas experiências. Então, se eu chegar e tiver um método fechado e jogar esse método para esse estudante de 8 anos que está ainda, né, iniciando o seu desenvolvimento, eu vou tolir ele já, né? Primeiro que eu já vou definir ele, vou colocar ele dentro de um quadrado e vou tentar trabalhar dentro daquele quadrado. É interessante, assim, para se organizar, a gente se alimentar, assim, desses métodos, né? Até porque a gente conhece um pouco mais do autismo estudando esses métodos e os efeitos que eles provocam e como é feita as terapias que usam esse método, né? Mas eu vejo que lá na escola nós temos que ter, eu falo que o método utilizado por nós, eu sempre brinco com a Edmara, é olhar o aluno, né? Que é o mais simples de tudo. É olhar essa necessidade para a gente entender a necessidade desse estudante antes de qualquer outra coisa, antes de teorias, antes de o que é autismo, antes de olhar o CID para ver o que ele tem, né? É olhar como que ele está se desenvolvendo ali. Né? Então, assim, muitas vezes o atendente que está ali cuidando dele, ele percebe coisas muito mais importantes do que se a gente for lá ver o diagnóstico na leitura técnica de um médico, né, do neurologista, mas ele falou assim, olha, ele ficou muito repulsivo quando tocou na água, pronto, daí eu já descobri uma coisa, é um caminho muito interessante, né? Então, esse olhar, para mim, é o mais importante antes de todos os métodos. Eu vejo que, assim, nós não podemos deixar a teoria, né? Sempre se atualizando e buscando informações, até porque a gente só consegue fazer a nossa praxis a partir de teorias, né? A gente faz leituras, a gente faz toda essa interação com a prática. Eu digo não usar o aluno como cobaia, assim, mas a gente vai buscando alternativas que se encaixam melhor para aquele ali. Então, assim, a minha opinião de métodos, assim, são importantes. Sim, muito importantes. Mas não podem ser a guia para o trabalho escolar, principalmente de uma escola tão diversa como a Lucia Quião, né? E outras também conveniadas, que atendem o universo, né? É, eu Idades. Eu até faço uma comparação
porque o trabalho da escola especial, ele é parecido com o do personal trainer, né? É Uhum. você buscar a especificidade, a individualidade daquele aluno para saber o que você pode trabalhar com ele, né? Então é um olhar muito mais individual na escola especial do que na escola regular, onde a gente tem muito mais alunos Sim. e tem que fazer um trabalho geral com todos, né? Sem se preocupar tanto com a especificidade de cada um, né? E daí eu entro Aham. na pergunta da Adriane, como trabalhar com a Bacana. agressividade na escola e na aula? E daí eu puxo um pouquinho o gancho como mãe e vejo que em muitos momentos a criança ela fica mais agressiva e principalmente se ela tem ausência da fala, é justamente porque ela está querendo se comunicar e ela não está sendo entendida, né? Então a Uhum. agressividade às vezes vem e principalmente para aquelas crianças que não estão habituadas com terapia, essa agressividade ela é muito mais recorrente e muito mais explícita, né, do que uma criança que Sim. já tem uma intervenção. Então, aí você Uhum. entra com o teu complemento como profissional. Sim, a agressividade, principalmente ali na escola, né? A gente tem na vivência, né? Muito essa questão da comunicação pela agressividade, né? Mas nós buscamos ali na escola um trabalho de como que eu posso dizer, de um equilíbrio sensorial adequado para que esse aluno que tem esse ciclo de agressividade, ele possa encontrar uma forma mais confortável de estar em um ambiente, que pode ser que altere, né, o comportamento dele. Então, essa busca foi por essa sala sensorial, que a gente trabalhou dentro da educação física, né? Segura, Então, segura, segura. é acelerada, a pessoa já está. Mas a questão é sensorial e a gente foi trabalhando isso, mas a agressividade ela existe, a gente tem que aprender sim a lidar com ela porque é uma forma de comunicação, né? E se a gente não der importância a essa agressividade, a gente não vai conseguir compreender qual que é a fala desse aluno, né? A gente precisa entender por que que acontece essa agressividade. Então, não é à toa, ele não está ali, é alguma desorganização que está acontecendo isso, ou algo que não foi antecipado de uma forma adequada, e aí desencadeou essa situação. Uhum. Então, é bem interessante fazer esse trabalho de olhar e analisar todo o contexto, né? Desde quando ele chegou na escola, o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa em casa, para que a gente descubra o que houve para desencadear essa agressividade. E Mas ela muitas existe, vezes, assim. aham, e muitas vezes também é começar a ensinar o aluno, né, a ser um pouquinho mais autônomo e mostrar o que ele quer, para que essa De outra. agressividade também diminua, né? Eu vejo pelo Leonardo que, pela ausência da fala dele, nós começamos, a partir do momento que nós paramos com a fono, nós começamos a trabalhar com ele, ele mostrar o que ele queria. Então, colocava várias coisas, qual você quer? Né? Então, hoje, se ele quer assistir TV, ele pega o controle e traz para nós ligarmos a TV. Eu ligo a TV, ele pensa que é igual ao celular, de passar o dedo, e ele vai passando Uhum. pelo Netflix e eu vou rolando a tela, até ele dizer, não, é esse que eu quero, ok, é esse desenho, qual episódio você quer assistir? Aí ele vai Sim. rolando ou para baixo ou para cima, até que ele toca no desenho que ele quer. Para comer, a Olha só mesma que coisa. diferença. Se ele quer tomar Uhum. alguma coisa, ele vai lá, pega o copo, pega a jarra de suco, ou ele Uhum. se serve, ou ele traz para você servir. Então, fazer com que ele se faça entender, né? Eu acredito que seja muito benéfico em relação ao comportamento, né? A essa agressividade, É. né? A todos esses Sim, até comportamentos. para ele se entender, porque ele não sabe às vezes o que ele está sentindo. Sim, Se é sim. fome, se é sede, se é vontade no banheiro, se é raiva mesmo de alguma coisa que aconteceu. Então a gente vai tentando buscar que ele entenda o que ele está sentindo, né? Então a gente vai perguntando: você quer comer? Você está com fome? Você quer sair? Você chega de barulho, né? E aí ele também vai aprendendo a regular, porque ele já vai descobrindo o que é aquilo que ele está sentindo, né? Mais importante ainda é o feeling do profissional, dos profissionais que estão atendendo, né? É, é, Sim. é,
Mas identificar isso, né, nele, e daí você já reconhece os sinais, né, igual você falou, vai antecipando algumas situações para que aquele processo de explosão não aconteça. Antes da gente entrar no próximo assunto, eu queria falar assim bem rapidamente sobre a minha experiência dentro da escola especial. Porque eu passei, né? Eu fiz o meu estágio dentro da escola especial e fiz o meu estágio de educação especial, acompanhei os professores e tive o prazer de fazer o meu estágio dentro da escola da ecumênica, onde atende um público ali mais entre leve e moderado, né, Anne? Tem alguns severos, mas fica mais entre o leve e o moderado. Mas casos de autismo são poucos, né? Mais a parte de deficiência intelectual e múltiplas, PC. Foi uma experiência incrível. E quando eu me formei em licenciatura, que eu fui para o bacharel, foi uma briga na faculdade. Se algum professor meu assistir essa live, principalmente a professora Luciana Lirani, que era a minha coordenadora de estágio, se estiver assistindo, ela vai lembrar. Foi uma briga para eu conseguir defender a matéria, o estágio de recreação dentro da escola especial ainda, né? Porque eu queria mais, eu queria conhecer mais, eu queria aprender mais. E daí eu consegui, mas como eu já não podia acompanhar os professores, então a Edneia, que é a diretora da escola, me abriu para que eu fizesse um projeto. E nesse projeto eu fiquei ali com crianças acho que de 5 a 8 anos, de 5 a 9 anos. E daí eu escolhi algumas crianças de algumas turmas que eu acreditava que eu fosse conseguir desenvolver algum trabalho com elas. E acho que eram 7 crianças, acho que 7 crianças. E daí a ideia era trabalhar o brincar, né, como complemento do que eles aprendiam em sala de aula. Então, trabalhando cores, trabalhando forma, trabalhando animais, todo o conteúdo. E foi uma experiência incrível. No começo, para quem conhece a Ecumênica, tem o Salão Nobre. Eu ficava com aquelas 7, 8 crianças dentro do Salão Nobre. Então, imagina, era subindo no palco, era indo lá para o fundo. E eu, sem experiência de controle de turma, ainda mais dentro de uma escola especial. E ali eu fui me moldando e aprendendo a controlar a turma. E cheguei ali nos 4, 5 meses, já estava com eles lá no jardim da escola. E foi uma experiência muito rica, aprendi muito e eu vi o quão importante é o brincar dentro da escola especial, né? E para a criança em si, né? Mas principalmente para a criança especial. E dentro da escola, lógico, eu presenciei coisas boas, coisas ruins, né? De tudo. Mas eu vou falar num ponto agora, que eu sei que eu vou pisar, né, Anne? Em alguns calos, vamos pisar, né? Mas eu quero que vocês saibam, assim, com a melhor das intenções. Então, já digo de antemão que eu não sou contra, porque também é de grande valia, mas é aquela minha opinião, de que a gente pode fazer mais do que isso, né? Há muito mais opções que essa, e que eu pude vivenciar isso dentro da escola especial, e repito que foi muito gratificante. Então, deixa eu pensar aqui como que eu vou dizer. Eu vou falar a palavra, Anne, e daí você me dá a sua opinião, tá? Circuito psicomotor. Sim, circuito psicomotor. Quando eu comecei lá há 20 anos, essa é a palavra da educação especial, né? Educação física é o quê? Bom, você pega ali uns arcos, faz um circuito psicomotor e está atendido. Então, eu vejo o circuito como um instrumento importante, sim, para trabalhar a coordenação motora, desde que ele esteja aliado a um objetivo maior, né? Então, eu vejo assim, ó, na sala de educação física, tem lá os equipamentos, mas o que eu quero desse estudante? Que ele cumpra aquele circuito? Para quê? Né? O que representa aquilo para ele, cumprir o circuito? Né? O que ele está fazendo ali? Ele está se divertindo? Ele está me obedecendo só? Ou ele entrou naquele quadradinho que é fácil de controlar? Né? Então, se eu fico fazendo o circuito psicomotor, ele está ali cumprindo, às vezes não, às vezes sim, né?
Então, assim, é importante, sim, o movimento do circuito psicomotor, vejo que desde que ele esteja dentro de algum outro objetivo maior. Vou dar um exemplo. Então, a gente vai brincar agora de caça ao tesouro. Então, nós vamos tentar buscar um tesouro pela escola e a gente vou distribuir algumas pistas e a gente vai atrás desse tesouro. Então, eu vou trabalhar o circuito psicomotor, sim, porque ele vai ter que passar embaixo de alguma coisa, ele vai ter que subir escada, ele vai ter que sair, tirar um obstáculo, né? Isso também é um circuito psicomotor, só que é voltado com outra finalidade. Ele vê uma finalidade de fazer aquele movimento. Então, a conexão que ele faz com aquele movimento é diferente do que ele simplesmente cumprir a parte motora do circuito avulso, né? Então, eu vejo assim, muitas pessoas trabalham o circuito, não vou julgar também, né, a forma de trabalho de cada um, mas assim, para o meu entendimento, enquanto alcançar os objetivos propostos dentro da educação física, na educação especial, que ela precisa ser um pouco mais ampla, né, ele tem que estar inserido dentro de um objetivo maior. Uhum. Não vou falar muito mais. Né? Passa um filme na minha cabeça e eu lembro daquela época, a partir do momento que eu consegui o vínculo com as crianças, então chegava no meu horário do projeto, eu ia de sala em sala buscar aquele aluno. Os professores me amavam, né? Porque eu ia lá e tirava um, tirava outro. E era assim, eu tinha a carta branca da direção para fazer isso. Primeiro, você pode tirar eles da onde eles estiverem, e se algum terapeuta vir buscar, você manda dar meia volta, porque eles estão com você e de você ninguém tira. E muitas vezes eu ia buscar alguns deles na aula de educação física. Então pensa, né? Uma briga. Né? Quando eu chegava na sala onde tinha o circuito motor, era no meu pescoço. Eles vinham correndo, pulavam, montavam um cavalo no meu colo, porque eles estavam, né, olhavam para mim, não, o que vai ter hoje? Que atividade, né? Aquela professora é legal. Né? Então a gente via o engajamento dos alunos, o interesse. Lógico que às vezes eu ia com média de 5 a 6 atividades para uma aula, ficava ali 1 hora com eles, 1 hora e meia, e muitas vezes eu usava as 6 atividades e ia lá no meu caderno, o que eu posso dar agora? Meu Deus, e agora? Acabou? Eu não tinha conseguido prender eles na atenção em tudo aquilo que eu tinha planejado. E muitas vezes eu ficava com 1, 2 brincadeiras o tempo todo. E eles ficavam ali encantados e não queriam parar com aquelas brincadeiras. Não queriam parar, né? Então, muito interessante aí brincar. Aí a gente brincar entra... assim, né? Muito sedutor para o estudante. Para todos, né? Quem não gosta de brincar? Lógico. Todos nós. E daí eu lembro do quê? Eu fiquei sabendo que vocês desenvolveram uma ludoteca lá no Luci Requião. Sim. Então eu queria que você contasse tudo para nós. Como funciona, o que tem nela e como que vocês conseguem reter, principalmente isso, como que vocês conseguem reter a atenção do aluno com autismo? Sim, a Edmara, né? A gente fala tanto no nome dessa Edmara, mas eu falo que os meus sonhos da educação especial eu consegui realizar nessa escola porque a gestão estava focada no aluno também, né? Então, assim, tudo que era voltado de recursos financeiros que poderiam vir para a escola era focado na necessidade do aluno. Então, nós percebemos que a ausência do brincar desde a primeira infância, ela traz muitas sequelas, principalmente quando o estudante autista, ele não teve essa vivência, nem terapias, e nem irmãos, e nem muita interação social. Então, a ludoteca, ela foi pensada justamente para atender esses estudantes que vêm com essa carência, né? Então, nós pensamos o seguinte, um brinquedão, sabe aquele brinquedão de pizzaria que tem escorregador, pula-pula, desafios, né? Nós pensamos nesse brinquedão, só que adaptado para alunos de 1,90, né? Porque lá nós atendemos alunos de até 1,90 e ele precisa brincar, né? Não é só a criança. Então, a Bela Brinque, que foi a empresa que fabricou, ela fez adaptada a esse estudante de 1,90. Então, todos conseguem brincar, os pequenininhos e os grandes também.
Então, nessa ludoteca tem o brinquedão, onde ele faz esse circuito com intenção, tem uma parede de escalada, que foi feita também com... começa com um grau bem tranquilo de dificuldade, e aí ela vai ampliando, então todo mundo consegue subir pelo menos na primeira estaca ali. E também nós temos videogame com Kinect, que é a projeção do corpo para um vídeo na TV, né, na tela. Esse foi bem interessante, porque se a gente olha nas experiências anteriores, o autismo, ele não tem esse jogo simbólico, ele não vai entender que é o abstrato que está ali, né? Mas a gente sabe que não é isso que acontece. A gente consegue ver que eles entendem que é o corpo dele que está se movendo ali na tela. E se ele faz o movimento da tela também faz. Então, assim, a experiência com o Kinect foi muito interessante e muito atrativa também, né? Quem que não gosta de jogar? Então, a gente vai com a intenção da educação física e fazer esse trabalho de transposição do corpo, né, para um equipamento. A escalada é a mesma coisa, é o desafio de estar ali. Ele está num plano, de repente ele está em outro plano, apoiado por si mesmo, nas agarras, e se desafiando, e vencendo esse desafio. E ele olhando para o chão e para nós, e sentindo seguro, né? Isso é um passo muito interessante, porque desde que ela foi montada lá na escola, assim, os próprios alunos falam isso, falam, meu sonho era escalar e agora eu consigo ir até tal altura, né? Então, até para os estudantes com maior dificuldade, assim, corporal mesmo, a gente vê que está conseguindo induzir. Por quê? Porque tem um objetivo, né? Não é o movimento por si, é a parede de escalada, que se ele chegar lá em cima, vai ter um sininho lá para ele tocar e aí ele vai ficar muito feliz. Né? Então, é colocar essa intenção de um objetivo para então você trabalhar o movimento para que aquele movimento seja espontâneo daquele estudante até alcançar aquele objetivo. E aí, sem ele perceber, ele vai trabalhando alguns movimentos que ele já tem dificuldade. Né? Por exemplo, eu tenho medo, tem estudante com autismo que tem medo de passar o degrau. Mas, às vezes, durante a brincadeira, ele passa vários degraus e ele nem percebe. Né? Porque ele está focado no objetivo maior, que é alcançar uma peça que está lá no alto. Então, a ludoteca ela veio para contribuir. Assim. A ludoteca, só para constar, assim, o recurso dela foi por um projeto que o Fórum de Santa Felicidade dispõe todo ano, e a gente inscreve o projeto, né, as entidades que têm, que recebem pessoas para fazer o cumprimento de pena nas entidades, elas têm oportunidade de elaborar um projeto e montar para receber esse recurso. E nós conseguimos vários projetos porque eles veem que esse olhar, né, vem com esse olhar de atender a população da região de Santa Felicidade, no caso de Curitiba, e aí eles aprovaram esse recurso para a gente construir. Está lá, construída, linda. Depois eu vou pedir para você ou para a Edmara me mandar algumas fotos, se a gente puder estar Eu colocando tenho, nos stories para o pessoal dar uma olhada que estão pedindo. E eu separei aqui, separei, já mando para você em seguida, você já coloca que é bem interessante, porque a gente falando às vezes não visualiza, né? Daí para o pessoal que está assistindo é mais fácil. O Ali tá dizendo saudades, Anne. Professora Alexandre da Alternativa. A Grahe, né? Fantástico projeto, queria ver fotos também. A Bruna dizendo que é muito interessante essa ludoteca. A Josete dizendo a Edmar é mil, sou fã dela. Todos nós somos. Sou suspeita para falar. A Laís está dizendo que o aluno dela adora a ludoteca. A Cris pedindo volta, Anne. Já volto. Bruno de Educação Física da Escola Alternativa Escola Fênix também está mandando um oi. Stefa dizendo saudades, Anne. A Maria até comentou que ela é estudante de pedagogia, está no 4º período, né? E o ano passado ela fez estágio e foi tutora de um aluno do quarto ano. Só especifica para nós, Marli, do ensino fundamental, com autismo severo. E ela falou que foi bem isso que foi falado em relação à comunicação, né? Que não foi fácil de lidar com ele.
É. A Maqui e Arte falou que o método do reconhecimento do ser humano por quem é sempre será infalível, com certeza, Ó, né? Quero agradecer Solange. todo mundo que está nos assistindo. Gente, obrigada por esses corações subindo aqui do lado. Lembra que se tiver alguém que precisa assistir essa live, chama, porque a gente ainda tem aí uns 20 minutinhos para conversar. Ai, meu Deus, só! Só! Anne, É muita coisa. eu vejo que tem muitos profissionais que têm curiosidade, principalmente para quem ainda não é da educação especial. Só tá dando um retorno. Não sei se você tá com a tua caixinha de teu áudio ligado do notebook. Não. Não? Tá ouvindo o Deixa eu eco? ver. Vou abaixar aqui o volume. Melhorou? Baixa do celular, para ver se é de repente daí que tá vindo esse retorno. Melhorou. Vamos ver. Tem muita gente que ainda não é da educação especial, ainda não atende alunos com autismo. E qual que é a maior... então, eu queria que você contasse para nós quantos alunos você tem por aula, tá? E como que você conduz uma aula comum, uma aula do teu dia a dia. Sim. Uma turma como essa. Lá no CFL, é que hoje eu não estou, né, em Curitiba, estou em Maringá, mas eu estou exercendo a minha função numa escola que é deficiência física e neuromotor, que é a NPR, né, que tem, em Curitiba tem a APR, e aqui ela é parecida um pouco o público-alvo. E lá no Lucirequião, as turmas eram reduzidas justamente por essa questão, né, então tinha turma com 2, que realmente não tinha como ser mais que 2, até 7 ou 8 alunos, né, dependendo da condição de interação de cada turma. Então, as turmas... sumiu, voltou. Para começar a aula de educação física, assim, quem está começando agora e deseja entrar na área, assim, eu digo assim, olha, o foco da educação física é o mesmo, né? É questão do desenvolvimento dos elementos da cultura corporal, nós vamos trabalhar tudo isso, porém as estratégias que nos faz chegar até esses conteúdos são diferentes. Então, sempre antecipando o que vai acontecer, né? E buscando esse afeto em relação ao aluno e buscando essa comunicação mais efetiva, né, para a gente desenvolver o conteúdo. Vou dar um exemplo, assim, tem estudante que não gosta de música alta, né, e quem me conhece sabe que eu gosto de eventos, e dança, música alta, só que a gente vai fazendo com que esse estudante, de uma forma gradual, vai compreendendo e vai se alterando as suas próprias respostas em relação àquele estímulo, para conseguir estar no grupo para executar a atividade, né, para realizar essa atividade. Então, assim, como eu estava dizendo, a forma de olhar para cada um individualmente, mas você já tem ali seu plano de aula. Olha, hoje meu plano de aula vai ser dança folclórica do Sul. Vamos fazer uma dança folclórica do Sul. E a gente vai buscando justamente no planejamento uma forma que atenda todos aqueles estudantes, né? Vamos supor uma turma de 8, que tenha um autismo severo, né? Porque tem, né, de alta especificidade, numa turma maior. Então, a gente vai tentar fazer o plano de aula para atingir também esse estudante. Na verdade, a gente pensa assim, do mais simples e vai evoluindo para o mais complexo. Então, eu começo com, primeiro vamos ouvir a música, depois vamos fazendo o movimento da dança, depois eu vou interagir com o outro, e aí eu vou vendo esse feeling, né? Eu vou testando para ver se está dando certo, se está, e aí eu vou aumentando o volume. E assim, a hora que ele perceber, ele está lá dançando, sapateando, e não está nem percebendo que está gritando, a música está alta, porque ele está se divertindo. Né, essa é a ideia. Então, os conteúdos são feitos, sim, os conteúdos da educação física, de uma forma tranquila, né? É possível trabalhar os esportes, principalmente que eles adoram. Só que o olhar é individual para cada um e a estratégia também de chegar nesse aluno também é uma forma diferenciada. Então, não precisam ter medo aos estudantes que estão iniciando, assim, porque eu lembro que quando eu comecei também eu fui com muito medo, falei, meu Deus, não vai dar certo, eu sou muito exigente, eles vão
E de repente eu falei, vamos fazer uma roda. E a roda não acontecia. Eu falei, ué, mas por que não acontecia? E aí a gente vai aprendendo a se comunicar também, porque às vezes a gente se comunica de uma forma ineficiente também. Né? A gente dá um comando, assim, fala uma ação, fala, vamos fazer tal coisa, mas a gente para pensar e fala, não, para isso, ele não vai entender que aquilo que eu estou falando é o que eu estou querendo, né? Então, a forma de abordagem também é bem interessante, a gente saber dessa vivência desse estudante que ele já teve, para então intervir. Uhum. É. Mais ou menos isso. Uhum. Você sabe que tem uma coisa que eu lembro muito, né? E eu quero voltar um pouquinho na experiência que nós passamos com o Leonardo dentro do ensino regular. E eu lembro que na segunda escola que ele passou, a convite da professora, porque daí ia ter a primeira apresentação na escola. E daí, como trabalhar com o Leonardo? Né? E ela me mandava vídeo, uma querida, ela vai estar comigo numa live mais pra frente, me mandava vídeo, pedia sugestões, tal, mas ainda não, ela não conseguia fazer acontecer. E daí ela falou assim, que tal? Eu vou te mandar as músicas, eu vou te mandar o vídeo dos alunos fazendo a coreografia, tá passando aqui atrás. E daí, que tal você fazer com ele em casa para ele ir se acostumando, né? Para você ir ajudando ele. E daí eu fui fazendo isso. E daí ela falou assim, mãe, o que você acha, já que você já conhece a coreografia, já conhece a música, de você subir no palco com ele? Né? Eu acho que ele vai se sentir mais tranquilo, vai ser mais fácil para ele passar por tudo isso. Falei, vamos, né? Tô nessa, vamos sim. E daí depois até eu vou pôr depois da live algumas fotos de uma dessas apresentações para vocês darem uma olhada. E uma das coisas que me marcou muito dentro da escola especial, e lógico, meu primeiro contato foi na ecumênica, eram os eventos. Quando eu vi uma apresentação dentro da ecumênica, era um show. Era um show, era toda a escola, toda. Não tinha ninguém que ficasse de fora. Era um com cada aluno, um com 2 alunos. E aquilo acontecia de uma maneira incrível, mágica. É uma coisa assim que eu fico sem palavras. E daí, quando o Léo foi para o Lucy Requião, eu falei, meu Deus, e agora? Como vão ser essas apresentações? Quando chegou no final do ano, que daí o Léo foi de abelha com a Kelly, né? A Kelly era a professora dele. E eu vi tudo aquilo acontecendo no palco, é emocionante. Eu não vou falar muito, porque senão eu vou começar a chorar. Mas, e daí eu fico pensando, o quão difícil era, e não é uma crítica, é uma observação, o quão difícil era dentro da escola regular, ele participar, sendo o único aluno especial na escola, participar de uma apresentação, né? E daí eu como mãe, e não é crítica nada, eu como mãe fui e tomei, né, essa atitude de ser a tutora dele nessas apresentações, mas era uma coisa difícil, né? E daí na escola especial, como que os professores conseguem, com uma escola inteira, fazer isso acontecer, né? Então, o amor pela profissão dos professores dentro da escola especial é algo inacreditável, é algo que a gente só sabe quando você vivencia, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, né? Eu sei que você tem uma bagagem enorme sobre eventos, é algo que você gosta. Então, conta para nós um pouquinho sobre isso. Para simplificar, para a gente não ficar também sendo muito redundante, assim, questão de eventos, né? Porque se a gente for ficar falando de eventos, vai longe mesmo. Mas é uma palavra, Vivi, que é fundamental dentro de uma escola, aliás, de todas as escolas, não só a especial, né? Quando você busca fazer um evento dentro da escola. Essa palavra é protagonismo. Então, assim, se o estudante, ele se sente protagonista daquela ação, porque ele deu ideia, porque ele contribuiu para aquilo acontecer, é tudo muito mais fácil, porque é o que ele quer fazer.
né? Então, vamos dar um exemplo. Ó, a festa junina, que esse ano não vai ter. Mas vamos falar que a gente está trabalhando na festa junina e nós vamos começar a trabalhar algumas músicas, algumas danças que são culturais brasileiras e vamos trabalhar, né, entrar nesse universo, delícia, né? Então, o protagonismo deles escolherem o estilo que eles querem, deles ajudarem a construir a coreografia, eles estarem junto na cozinha fazendo os quitutes, eles aprendendo, e a gente aprendendo também com eles, porque eles trazem muita coisa de bagagem cultural, né? Porque às vezes a gente não ouve a bagagem cultural que eles trazem, mas trazem sim. Ah, minha avó fazia tal coisa. É os que falam disso, né? E os que não falam já tem vivências que já trazem no comportamento dele para a festa junina. Então, se a gente começar a olhar eles como protagonistas daquele evento, tudo flui de uma forma muito mais tranquila, né? Até os ensaios, né? Não fica aquela coisa quadrada, não, é assim, agora você sai na fila, agora tem que... Vira aquela gritaria na hora, ninguém, né? Mas essa palavra protagonismo é a chave. Não tem como você, dentro de uma escola, fazer um evento sem envolver os principais envolvidos, né? Que são os estudantes. Exatamente. E o bonito é isso, é ser autêntico e natural, né? É porque é a expressão, né? A expressão corporal, ela precisa desse momento, né? Ela precisa, e muito se fala que essa questão do teatral, né, para o autismo não funciona. Gente, é só ir numa apresentação, numa dessas escolas que você fala, claro que existe. Ele entende que ele é a personagem ali, no momento, né? Ele sabe que não é o Léo, ele sabe que é a abelha. Né, porque ele tá entendendo o que está acontecendo. Né? Ele foi trabalhado para isso, ele foi incansavelmente trabalhado para isso. Então ele tá cumprindo o papel, né, e ele está sabendo, ele está tendo consciência daquele ato. É isso que é o mais importante. Sim. Eu vou estar colocando lá no meu perfil, no Vivian Autismo, tá? Para vocês, no Story. Aí daqui nesse Story desse perfil, eu vou estar colocando o outro perfil para vocês acompanharem também. Então, para quem não está acompanhando as lives desde o início, eu resolvi separar os perfis, né? Porque daí uma hora eu falo sobre condicionamento físico, outra hora eu falo sobre autismo. Então eu tô aos poucos separando, né? E daí as publicações de autismo ficam para lá. As lives ainda estão aqui, né? Em razão do número de seguidores, mas a gente tá aí com os dois compartilhando sempre entre ambos para até o momento que eu direcionar 100% para lá. Muita gente chegando, os acadêmicos da Unifaesp, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui conosco, né? E além dos eventos, né, a escola também promove passeios e outros estímulos para ajudar não só os alunos, mas também as famílias. Porque a gente pensa no processo de inclusão social e que isso seja facilitado, que o aluno consiga conviver com estímulos visuais, auditivos, sensoriais, né? É muito importante, às vezes a criança fica muito em casa, e daí quando ela tem alguma festa, quando ela vai numa praça pública, vai em algum lugar, é muito difícil para eles em razão de todos os estímulos. Então eu sei que vocês desenvolveram um projeto lá no Lucy Requião, e eu queria que você contasse um pouquinho para nós. Então, o Lucy Requião é uma experiência, né, fantástica, porque a gente consegue entender que muito se fala que o autismo, ele está no mundo dele. Ele está no mundo dele. Não, ele não está no mundo dele. Ele está no mundo. O mundo é um só. Mas a forma como ele vê e ele entende esse mundo é que a gente tem que saber qual é. Né? Porque não existe o mundo dele. Né? Existe esse mundo. E como que a gente vai fazer com que ele tenha esse convívio com o mundo e ele é parte dele? Né? E como que ele vai se comunicar? E eu falo muito na questão sensorial, Vivi, porque a nossa comunicação com o mundo pelos sentidos, né? A gente olha, a gente ouve, a gente cheira, a gente sente. Então, essa questão sensorial e de vivenciar tudo que acontece fora da escola também é importante. Né? Esse ano a gente teve muito trabalho para sair, porque em relação ao transporte, mudaram as regras.
mas assim, era teatro, visitas a teatro. Então a gente imagina, meu Deus, uma escola que tem a maioria que tem transtornos, vai num teatro, como que vai ser isso? E aí você chega lá, você olha para trás, todo mundo quietinho assistindo teatro. Né? Falam, ué, mas como assim? Por quê? Porque eles estão acostumados com essa vivência, né, de estimulação sensorial, de maturação sensorial, para conseguir responder adequadamente àquele ambiente. Então, assim, nós que não pudemos sair muito esse ano, nós fizemos muito dentro da escola essas vivências. Né? Então, nós utilizamos toda a estrutura da escola. Você sabe que tem um parquinho adaptado na escola agora, né? Não sei se você viu o nosso parquinho. Temos um parquinho também, foi conquistado por essa verba, um parquinho que tem diversos estímulos motores, mas também ele foi pensado em 2 cores só, para não gerar esse estímulo visual que não atrapalhasse o estímulo motor. Então, tudo isso é muito arquitetado e pensado, né? A hora que está pronto, a gente não imagina quanto trabalho que dá. Mas quando a gente está pensando, né, quando eu sento com a Edmara, com as pedagogas, para a gente pensar nesse espaço adequado, a gente fica maquinando muito, sabe, de qual forma vai ser feito, porque ele estando ali, ele consegue usar esse espaço adequadamente, quando ele sair com a família, ele estiver num outro lugar que tem alguns estímulos parecidos, ele já vai se conectar com aquilo, ele vai conseguir ter o comportamento adequado e aproveitar aquele espaço de lazer. Né? Por isso que eu brigo tanto por essas estruturas dentro das escolas, porque a gente precisa trabalhar e é um treino mesmo, é um treino sensorial para que tenha adequação, equilibração, para que ele possa usar os recursos externos também da escola. A gente está chegando nos últimos minutos e eu queria que você, Anne, deixasse uma mensagem para os professores que ainda não conhecem esse mágico, eu digo que é um universo mágico da educação especial. Qual a mensagem que você tem? Nós estamos com tantos acadêmicos aqui nos assistindo. É tão bom, né? Nossa, tão bom. Eu falei assim, olha, não caiam de paraquedas igual nós, né, Vivi? Porque a gente foi meio jogado de paraquedas, assim. Venha, conheça as escolas, né? Quando tiver eventos, vão nas escolas. Porque depois que a gente entra nesse universo e a gente se encontra, né, no trabalho com a educação especial, é muito difícil a gente querer fazer outro tipo de trabalho. E até a gente pode até fazer outro tipo de trabalho, mas a gente já sai com uma outra visão de ser humano, de compreensão, de paciência, da própria questão de estudo mesmo, né? Da gente se autoeducar e buscar essa formação para a gente atuar com as pessoas, né? Não só com a educação especial. Então, é o convite que eu faço aí. Sejam presentes nessas escolas, conheçam e acessem a Vivi, porque a Vivi tem muita experiência para contar e tem palestras, né, Vivi, que eu acho que é interessante você, até para as escolas mesmo, você também ir nas escolas regulares, nas faculdades, e contar um pouquinho da sua experiência, porque você também vai contribuir muito para convidar esse povo, né? Eu digo que o maior ponto da educação especial é você mudar a percepção e a visão, porque você começa a você começa a perceber pequenos detalhes em tudo, né? Não só dentro da educação especial, mas em toda a tua vida. Nós estamos chegando nos últimos 1 minuto e 15, né? Nossa. E antes de encerrar, Anne, eu quero te agradecer de coração por você ter aceito o meu convite, dizer que você é uma das minhas referências dentro da educação especial. Muito obrigada. Imagina. Eu que agradeço, Vivi, assim, esse convite, aliás, esse projeto é maravilhoso, eu acho que populariza o que a gente faz, a nossa vivência, né, e desmistifica também, porque às vezes o pessoal acha que, meu Deus, TEA, autismo, socorro, né, e não é bem assim, não é mais simples que a gente imagina. Então, esse projeto maravilhoso, parabéns, e nós vamos estar acompanhando também os frutos, né, desse projeto e atenta às novas lives que vierem. 30 segundos e eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, que nos ajudou na divulgação e principalmente aos professores do Luci Requião.
da FES e da TES. Muito obrigada. E se você então quiser levar uma palestra, uma capacitação sobre autismo para sua cidade ou para sua escola, me chama no direct. Acompanhe meus 2 perfis, os da Anne, e não percam a nossa próxima live. Eu e a Cris Badui vamos estar aqui com vocês. Que legal!